O fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Esse fruto resulta em uma conduta de vida íntegra e de acordo com a vontade de Deus. O fruto do Espírito Santo é descrito pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Antes de falarmos sobre o fruto do Espírito, precisamos saber que nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo falou sobre os perigos das obras da carne. Essas obras são uma seleção de práticas pecaminosas decorrentes da natureza decaída do homem. O fruto do Espírito é mencionado dentro de um capítulo onde Paulo faz uma exposição acerca da liberdade que há em Cristo. Ele fornece uma contraposição com as restrições impostas pelo legalismo que estava sendo pregado na comunidade cristã da Galácia. Além disso, o apóstolo enfatizou que o jugo da lei não é capaz de fazer com que alguém viva de acordo com a vontade de Deus, mas que somente através do Espírito Santo o homem é capacitado a viver uma vida que agrada ao Senhor. Pano de fundo dos ensinos desse capítulo é a intensa luta entre a carne e o Espírito. O Espírito abomina os desejos da carne e a carne, por sua vez, rejeita as coisas em que o Espírito nos conduz. O fruto do Espírito é o bem que nos faz vencer o mal. É o resultado natural de uma nova vida, uma vida regenerada, uma vida que reflete o novo nascimento, a vida no Espírito. Também é importante não confundir o fruto do Espírito com os dons especiais que o Espírito Santo concede às pessoas e que devem ser utilizados a serviço da Igreja de Cristo. O fruto do Espírito é um conjunto de capacitações que todos os redimidos recebem. Também é interessante notar que quando o apóstolo fala dessas capacitações, ele utiliza o singular, fruto do Espírito, ao invés do plural, frutos do Espírito. Existem muitas interpretações que tentam explicar isto. A melhor de todas elas defende que isso acontece porque, diferentemente das obras da carne, o fruto do Espírito é uma unidade. Isso significa que todas as capacitações pertencem a um único fruto. Não somos nós que produzimos esse fruto, mas o Espírito Santo que o produz em nós. Ele assim o faz de um modo em que uma virtude está diretamente ligada à outra. Portanto, essas virtudes são indivisíveis e juntas formam o fruto do Espírito. Pense em cada virtude como sendo gomos de um mesmo fruto. Também facilita o nosso entendimento quando conseguimos entender que o amor é a base de todas as outras virtudes citadas. Se não houver amor, é impossível que se tenha verdadeira alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Podemos dizer que o fruto do Espírito é o amor seguido necessariamente pelas outras 8 preciosas virtudes citadas. Essa não foi a única vez que o apóstolo utilizou uma metáfora relacionada à produção agrícola para se referir à conduta esperada dos verdadeiros cristãos. Na Bíblia também encontramos várias outras passagens onde esse mesmo princípio é empregado. Um exemplo disto é a pregação de João Batista, que enfatizava que o arrependimento verdadeiro produz fruto visível de mudança de comportamento. O apóstolo Paulo descreve o fruto do Espírito em 9 virtudes. A primeira delas é o amor. O amor é a base para todas as outras virtudes. Sua importância pode ser vista nas palavras do apóstolo João quando ele escreve que aquele que não ama não conhece a Deus. A segunda virtude é a alegria. A alegria é uma consequência direta do amor. Essa não é uma alegria superficial, nem mesmo significa a ausência de aflições e dificuldades. Essa alegria é aquela que o apóstolo Pedro escreveu dizendo que é inefável e gloriosa. Essa alegria produzida pelo Espírito Santo em nós faz com que nos alegremos mesmo diante da dor, pois somos capazes de compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa mesma alegria explica o que o apóstolo Paulo quis dizer quando escreveu que os cristãos podem estar entristecidos, mas sempre alegres. A outra virtude é a paz. No livro de Salmos aprendemos que aquele que ama a lei de Deus possui grande paz. Resultante do amor, essa paz é a marca de um coração sereno. Ela é a tranquilidade experimentada verdadeiramente apenas por aqueles que são justificados mediante a fé. Quando alcançamos essa paz, inevitavelmente desejamos compartilhá-la para que outros também a tenham. Pela cruz de Cristo é que hoje temos a genuína paz. Essa paz é a paz com Deus. A próxima virtude é a longanimidade. A longanimidade é a paciência característica de quem foi regenerado, que nos preserva das típicas explosões de ira tão comuns nas obras da carne. A paciência como fruto do Espírito Santo é fundamentada na confiança de que Deus cumprirá suas promessas, e essa certeza não nos deixa cair em desespero. Seguindo a longanimidade, temos a benignidade. No ministério do nosso Senhor Jesus, narrado nos Evangelhos, podemos claramente perceber tamanha benignidade demonstrada por ele para com os pecadores. Diretamente resultante do amor, somos aconselhados a demonstrar benignidade. Isso significa que não devemos causar dor a ninguém. A próxima virtude é a bondade. A bondade pode ser traduzida como a generosidade presente no coração e expressa nas ações daqueles que são guiados pelo Espírito. É a excelência moral e espiritual produzida pelo Espírito Santo em nós que nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é correto. Essa bondade nos leva a rejeitar tudo
tudo que é mal e perverso. Depois da bondade, Paulo fala sobre a fidelidade. Essa fidelidade como fruto do Espírito não se resume apenas à lealdade para com os homens, mas principalmente e essencialmente para com Deus e a sua vontade. A próxima virtude é a mansidão. A mansidão é o oposto da agressividade, da raiva, da violência. Sermos gentis uns para com os outros revela o fruto do Espírito em nós e nos faz ser imitadores do nosso Senhor. Por último, Paulo fala do domínio próprio. As outras virtudes falam muito acerca da relação que alguém tem com as outras pessoas e principalmente com Deus. Mas o domínio próprio fala da relação que alguém tem consigo mesmo. O domínio próprio também pode ser traduzido como temperança. No sentido original, o termo grego descreve a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesma. Exercendo o domínio próprio, submetemos todas as nossas vontades à obediência a Cristo. É evidente o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Diante da depravação da natureza humana, sabemos que seria impossível ao homem exercer tais virtudes. É por isso que o Espírito Santo é quem nos capacita a exercê-las. Portanto, demonstrar o fruto do Espírito em nossas vidas não é uma questão de autojustiça ou mérito próprio, mas de submissão à direção e domínio do Espírito Santo. Em sua exposição sobre o fruto do Espírito, Paulo continua dizendo que contra tais coisas não existe lei. Com isto ele quer dizer que não há qualquer restrição a esse modo de vida santo caracterizado pelo fruto do Espírito Santo. Além disto, é vivendo assim que desfrutamos da verdadeira liberdade em Cristo. Paulo também deixou claro que a única maneira de vivermos o fruto do Espírito em nossas vidas é através da nossa união com Cristo. Essa união reflete nossa completa dependência dele. Nós não somos capazes de exibir por nossa própria força essas virtudes que fundamentam o caráter cristão. Assim, o apóstolo nos ensina que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Jesus levou consigo na cruz a nossa natureza carnal, portanto, nossa carne e os desejos provenientes dela que nos escravizam foram crucificados com Cristo. O golpe fatal já foi dado. Deus já providenciou tudo o que precisamos para vivermos em novidade de vida de uma forma que o agrada. No entanto, cabe a nós agora vivermos na prática o que somos em princípio. Se nossa carne foi crucificada com Cristo, então agora devemos viver no Espírito. Se o Espírito é a fonte de nossas vidas, se Ele é quem nos capacita a vivermos em retidão, então devemos entregar completamente nossos passos a Ele. Por isso o apóstolo descreve: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se somos verdadeiramente seguidores de Cristo, necessariamente devemos viver de uma maneira compatível à nossa fé. A vida cristã deve ser completamente dependente do poder que o Espírito Santo nos concede, de mortificar as nossas paixões e desejos carnais, revelando em nossa conduta os efeitos da cruz de Cristo. Como servos do Senhor, a primeira coisa que deve ser notada em nosso modo de viver é o fruto do Espírito. Se olharmos para a nossa própria vida e não enxergarmos o fruto do Espírito nela, então pode ser que nossas raízes não estejam no Calvário. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal, visite também o nosso site estiloadoração.com, baixe o nosso aplicativo oficial para Android, que lá temos milhares de estudos bíblicos para você. Deus abençoe sua vida.